Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Meu nome é Douglas, estamos hoje com o nosso intérprete Daniel e hoje nós iremos falar sobre logaritmo, um assunto que é bem difícil para você e talvez você possa pensar que é bem difícil, mas nós vamos ver na aula de hoje que não é bem por aí. Então, para você se situar, você irá pegar o seu PET número 3 e abri-lo na semana número 4. Ok? Para você tirar suas dúvidas, anotar as atividades que nós estivemos fazendo, para você já ir resolvendo essas atividades. Pegou o seu PET? Então vamos lá? Então as habilidades que serão trabalhadas hoje, utilizar em problemas as propriedades operatórias da função logarítmica. Mas antes de falar de função logarítmicos, nós precisamos entender as definições de logaritmos e precisamos também entender as operações e as propriedades dos logaritmos. Porque aí sim nós podemos entrar nessa função logarítmica. Então essa aula é uma aula inicial e semana que vem também nós teremos outra aula sobre logaritmo. Então definição. Então dado os números reais positivos B e P, com B diferente de 1, ou seja, não pode ser 1, eu tenho então P igual a B elevado a o expoente A. Então o expoente A chama-se logaritmo. Então, na verdade, o logaritmo é uma operação de potenciação, podemos dizer assim, reescrita de uma outra maneira, de forma que eu quero agora obter o expoente dessa minha potenciação. Não é uma potenciação, mas utilizamos dos cálculos da potenciação para obtermos, então, o nosso famoso logaritmo. Então, o expoente é o nosso logaritmo e temos também a base, que é o B, que também é a mesma coisa da base da potência. Então, a base da potência vai ser a mesma base do nosso logaritmo. E o P aqui, no caso, ele é chamado de logaritmando. Ok? Então, o A é o expoente e é chamado de logaritmo. O B é a base do logaritmo, que também é a base da minha potenciação. E o P seria, então, logaritmando. Ok? Então, esses valores de P e B aqui, ó, eles têm que ser positivos. Então, eu preciso desses valores aqui, ó, positivos. E o B não pode ser 1 por motivos de cálculos, porque se eu tiver uma base 1, independente do valor que 1 elevado a qualquer valor, vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 1. Então, não faz muito sentido nós colocarmos essa base 1. Então, aqui a forma escrita das duas formas, eu tenho a forma logarítmica e temos também a forma exponencial. Isso pode ser convertido nisso e isso também pode ser convertido nisso. Então, é um ciclo ali. O A, como eu já tinha falado para vocês, é o nosso logaritmo, que é o expoente aqui, ó, da nossa potência. O B vai ser a base em ambos os casos, base do logaritmo e base também da potência. E o P, no logaritmo, ele é chamado de logaritmando e aqui, no caso, é a minha potência. Então, só para a gente entender e fazer esse link entre essas duas coisas. Então, a definição é condição de existência. Só vai existir quando o P for maior que zero, como eu tinha falado. O B maior que zero e também o B tem que ser diferente de 1. Porque em algumas situações não vai existir um logaritmo. Por quê? Se eu tiver, por exemplo, um número negativo, uma base negativa, e elevar um expoente par, por exemplo, esse valor nunca vai ser negativo. Então, devido a essas restrições, nós temos também essa restrição para o logaritmo. Alguns exemplos aqui. Então, eu tenho logaritmo de 3, aliás, lê assim, ó, logaritmo de 27 na base 3. A leitura é essa. O resultado disso vai ser igual a 3. Por quê? Aqui está
você desconsidera que é 27. Então, o logaritmo vai ser igual a 3, por quê? Porque eu vou reescrever isso aqui, ó. Pega esta base, vou escrever aqui do lado, ó. Elevado a uma coisa que eu não sei, isso vai me dar 27, ok? Então, ó, esse valor seria o resultado da potência, esse valor seria a base. E o x seria o expoente que eu quero encontrar. É exatamente isso que o logaritmo faz. Aí você vai pensar, 3 elevado a algum número vai dar 27. Aí eu posso pensar assim, ó. Ah, professor, não tô sabendo qual é esse número. Aí você vai fazer. Será que 27 pode ser transformado em uma potência de base 3? Vamos pensar. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Então eu posso reescrever assim, ok? Certinho? Então, reescrevi assim. Comparando agora as duas coisas, ó, a base é igual. E o expoente também, como é igualdade, o expoente também tem que ser igual. Então, logo, eu posso concluir que o x é igual a 3. Por quê? Porque se as bases são iguais, e são igualdade, o expoente também deve ser igual. Então, o meu logaritmo, que nesse caso é 3. Esse aqui é até mais fácil. Ó, essa base, 7 elevado a alguma coisa, tem que dar 1. Simples, é só lembrar daquela regrinha da potenciação. Todo número elevado a zero é igual a 1. Pronto, resolvido. Meu logaritmo é 0. Lembrando que aqui é 27, tá? Este aqui está forma fracionária, logaritmo de 64 na base meio. Então, o que eu faço? É igual a menos 6. Por quê? Porque 1 meio elevado a menos 6 é igual a 64. Aí eu tenho que lembrar daquela regrinha. Potenciação com expoente negativo eu faço a inversão. Então, aqui, ó, 1 meio elevado a menos 6. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou inverter. Isso aqui vai virar 2 sobre 1 elevado a 6. Aí eu faço 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, 32, 64. Então vai dar 64 sobre 1. 64 sobre 1 é uma coisa de 64, aqui, ó. Então, qual que é o resultado? 64 não, o resultado do logaritmo é menos 6. Lembrando que o resultado do logaritmo sempre vai ser a potência, né? O expoente da minha potenciação. E aqui, vai complicar um pouquinho? Vamos ver? Eu tenho raiz quinta de logaritmo de 13 na base de raiz quinta de 13. Então, vou reescrever assim, ó. Isso aqui, raiz quinta de 13, elevado a alguma coisa que eu não sei, tem que dar 13, não é isso? Então, é só eu pensar. Como que eu tiro uma raiz quinta do número elevado a alguma coisa para dar 13? Eu tenho que fazer o expoente igual à minha raiz, porque eu posso cancelar. Então, eu vou fazer o seguinte. Raiz quinta de 13 elevado também a 5. Porque eu posso simplesmente, são operações contrárias, eu venho aqui, ó, e simplifico, né, como se estivesse simplificando. Então, 13 é igual a 13. Então, neste caso, qual o número que eu usei? 5. Então, a resposta do meu logaritmo é 5. Estou começando a entender, né? Então, nós vamos aprofundando aqui para você entender melhor o logaritmo. Então, aqui, algumas consequências. Uma delas nós já até falamos, que é isso aqui, ó. Logaritmo de 1 em uma base qualquer que seja, vai ser igual a 0. Por quê? Por causa daquela regrinha da potenciação. Qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Logaritmo de b na base b. O que está dizendo aqui? Está dizendo que o logaritmando é igual ao logaritmo, à minha base. Então o resultado vai ser 1, por quê? Qualquer número elevado a 1 vai ser igual a ele mesmo. Então, é a nossa segunda conclusão aqui. Então, aqui, ó, resultado. Logaritmo 1, logaritmando 1, resultado 0. Nem precisa de olhar a base, ó. Iguais, logaritmando e base, resultado 1. Pronto. Simples assim. Não preciso nem de fazer cálculo. Terceira conclusão, quando eu tenho uma base igual
e tenho aliás, eu tenho a base igual ao logaritmando e o logaritmando é elevado a qualquer valor que seja, então o resultado é esse próprio valor. Por quê? Lembra lá que isso aqui vai dar 1? Então basta eu utilizar esse valor aqui. Então o meu valor aqui então vai ser P. Olha o exemplo aqui, ó. 4 elevado a 4 elevado a 7, logaritmo de 4 elevado a 7 na base 4. Então eu vou reescrever isso aqui, ó. 4 elevado a alguma coisa que eu não sei, tem que ser igual a 4 elevado a 7. Olha como é que é simples de entender isso aqui. Se a base é igual, o mesmo princípio. Os expoentes também precisam ser iguais, porque é uma igualdade. Então, olha o P aqui, ó. Olha o expoente aqui, ó, sendo o resultado. E uma quarta consequência é, quando eu tenho a base do logaritmo é igual à base dessa potência, e essa potência, o expoente dela é esse logaritmo dessa base, então o que eu tenho? O resultado vai ser o logaritmando aqui do expoente. Então aqui, ó, 9 logaritmo de 3 na base 9. As bases são iguais, ó, do logaritmo e a base da potência. Então o resultado é 13. Na próxima aula nós vamos fazer a demonstração disso aqui. Hoje a nossa intuito é só você entender melhor, porque isso aqui é um assunto mais complexo, então vamos com calma, passo a passo, para você entender bem isso aqui. Depois que você entender bem isso aqui, a gente vai para um cálculo mais elaborado, ok? Então a quinta consequência é quando eu tenho um logaritmo de mesma base, ó, mesma base B, o logaritmando também tem que ser igual. Então, essa é outra consequência. Então, eu tenho um logaritmo de 150 na base 6, vamos supor que fosse aqui, logaritmo de 6 e não souber isso aqui, então aqui eu sei que tem que ser 150, porque isso é uma igualdade. Se eu tenho a mesma base, eu tenho que ter o mesmo logaritmando. Essa é a mais simples delas. Agora, as propriedades. Em alguns casos, precisa de sabermos essas propriedades para desenvolvermos melhor os cálculos. Porque tem coisa que não vai ser tão simples de fazer, assim, às vezes na calculadora ou às vezes na mão. Então, precisamos desse recurso das propriedades. Assim como a potência tem, o nosso logaritmo também tem. Qual que é o primeiro? Logaritmo de um produto. Ou seja, eu tenho dois valores no meu logaritmando. Se eu separar esses valores, ou fatorar esses valores, eu posso descobrir dois novos valores, ou 3, ou 4, assim, da forma que você desejar. Então, aqui é só um exemplo, né? Nós estamos fazendo com 2. Eu posso separar, mas por que eu vou fazer isso, professor? Porque, às vezes, algum desses logaritmos eu conheço, fica mais fácil de resolver, então eu faço a separação, faço a fatoração aqui e faço o logaritmo separado. Ou seja, eu mantenho a base aqui e separo m e n, depois eu faço o valor dos dois e somo no final. Então, aqui, ó, exemplo, logaritmo de 5 vezes 6, é logaritmo de 5 na base 2, logaritmo de 6 na base 2. Somo os dois. Simples assim. Separo. Esse também é parecido, só que esse é o logaritmo do quociente. Eu vou fazer a mesma coisa, vou separar, só que agora é uma divisão. E ao invés de somarmos, eu vou subtrair os valores. Simples assim. Separei, lá, ó, logaritmo de 5. Lembrando que o que tiver em cima vai ser o primeiro, ó. 5, ó. Tá vendo? Então, porque senão o sinal fica negativo, senão você erra o sinal lá no seu cálculo. E o 6 vai ficar depois, ó. Logaritmo de 5 na base 2, menos logaritmo de 6 na base 2 também. A base é a mesma. Terceiro logaritmo de uma potência, nós já até tínhamos falado sobre ele, né? Mas aqui nós temos a propriedade. Então, toda vez que eu tiver um logaritmo dessa potência, de uma potência aqui no logaritmando, esse valor aqui, ó, ele pode vir aqui para frente multiplicando. Olha só, saiu daqui e veio para cá multiplicando. Aí, naquele caso, quando tem a base igual, né, fica 1 vezes isso, vai dar o próprio valor ali do expoente. Então, exemplo, logaritmo de 5 elevado a 6 na base 2. Então, o resultado vai ser 6 vezes o logaritmo de 5 na base 2. E também pode ser aplicado com raiz.
Então, no caso da raiz, eu tenho que lembrar que é uma raiz enésima, né? Eu não sei o valor do n, por exemplo, se for raiz quadrada, vai ser 1 sobre 2, se for raiz cúbica, vai ser 1 sobre 3, e por aí vai. E passa na forma fracionária 1 sobre o valor do meu índice da raiz. Aqui da mesma forma, ó. Passei e ficou o logaritmo simplesmente com esse número aqui de dentro da minha raiz. A mudança de base, que não é uma propriedade basicamente, mas é um artifício muito utilizado, principalmente quando nós vamos utilizar aqui a calculadora, nós precisamos de utilizar esse artifício, porque a calculadora ela não tem o logaritmo com essas bases de 2, 3, 4, ela só tem base 10. Então nós precisamos utilizar esse recurso da mudança de base para calcularmos esses logaritmos. Então, que eu tenho logaritmo de P na base B, então eu tenho o seguinte, eu posso transformar esse logaritmo em uma divisão de dois logaritmos. Como? Vou escolher uma base que eu queira, desde que atenda esses requisitos aqui, né? Essa base minha tem que ser isso aqui, ó. Lembrando que a base é o B, né? E o C, no caso que é o C, mas lá naquele conceito que estava anterior é o B. Então não pode, tem que ser maior que zero, não pode ser, tem que ser diferente de 1. Então, escolhendo esse valor, eu posso colocar esse valor no logaritmando de cima e esse valor no logaritmando de baixo. Pronto, faço a divisão entre eles. Encontro esse valor, divido pelo valor encontrado embaixo. Ok? Então tem que ter vários exemplos, ó. Sempre utilizando a mesma base. Então o cálculo é feito para obter um valor aproximado, né? E utilizamos também as propriedades para obter os resultados. Então vamos para um exemplo prático. Nós temos aqui o cálculo de logaritmo. Toda vez que não aparecer, igual aqui, ó, logaritmo. Toda vez que não aparecer a minha base, aqui eu só tenho logaritmando. Toda vez que não aparecer a minha base, eu sei que a base é 10. Então, nesse caso, é um valor aproximado de 0,5. Na calculadora vai dar outras casas decimais, mas aqui vamos aproximar esse valor, que foi aproximado esse. Aí eu quero saber o log de 15 e o log de 45. Eu vou utilizar a propriedade. Eu posso utilizar essa propriedade aqui, ó. 15 não é 3 vezes 5? 3 vezes 5. Então, utilizo aquela propriedade. Lembrando que a base aqui vai ser 10. Então, vai ser log, separando, né? Mais log de 5. Aí eu pego os valores e somo. Quanto que é o log de 3? Eu tenho um valor conhecido, 0,5, mais 0,7. Então, isso vai dar 1,2. E o de 45? Vou só alterar isso aqui um pouquinho, ó. Vezes 3, concorda? 15 vezes 3, 45. Aí eu só aumento aqui, ó, log de 3. Vou somar mais um log de 3, que é 0,5. Aí nesse segundo momento vai dar o quê? 1,7. Então, o log de 45 é esse valor e o log de 15 é esse valor. Ok? Então, vou utilizar as propriedades para fazer os cálculos. O segundo aqui, nós temos log de 2 e de 7. E nós queremos 16, 14 e 69. Então, 16 vai ser 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. São 4 vezes, né? Então, você vai somar 4 vezes. Ao invés de eu somar, eu vou multiplicar aqui. 4 vezes o logaritmo de 2, que vai dar 1,2. E log de 7, ó, log de 14, é 2 vezes 7, que vai ser igual a o log de 2, 0,3, mais o log de 7, que é 0,8. Então, isso vai dar 1,1. Ok? E o de 49 é 7 vezes 7, que vai ser igual a 0,8 mais 0,8, que dá 1,6. Viu como é que é simples? Utilizando os recursos das propriedades.
Então esse recurso aqui eu vou deixar para vocês fazerem na calculadora, lembrando que aqui a base é 10. Então basta você pegar a sua calculadora e fazer logaritmo lá de 10, ó. Logaritmo de 40, ó. Vou fazer um aqui para vocês verem. Que eu vou apertar o log e vou apertar lá o 40. 40 e deu igual. Então já deu o valor lá, 1,6, 20 e por aí vai. Então 1,6 é um valor aproximado, bom aí para você. Na próxima aula você vai fazer esses outros exemplos em casa e na próxima aula nós iremos fazer mais exemplos para você. Então essa é a nossa aula de hoje, espero que você tenha gostado. Peça ajuda ao seu professor, mande a sua dúvida para nós, para que nós possamos te ajudar também. É até isso. Então até a próxima, muito obrigado.